A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 280 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e estamos aí na reta final. A nossa porção diária de hoje vai se encontrar nos capítulos 22 e 23. Espero que você encontre um tempo nesse dia para que você faça a sua leitura, que você medite nela e que você possa extrair dessa leitura o melhor daquilo que Deus tem preparado para você. O nosso texto devocional, ele se encontra no capítulo 23 e no verso de número 12. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Bom, nós temos visto aí, durante o estudo do Evangelho de Mateus, como Jesus vinha enfrentando grandes embates contra os fariseus e os escribas. Nós vimos pouca participação do grupo dos saduceus, mas sabemos que eles também eram contraditórios aos ensinos de Jesus. Então, a gente sabe que Jesus e esses três grupos tinham grandes embates aí enquanto Jesus ensinava. O capítulo 22, ele vai começar com Jesus contando uma parábola. Se ontem Jesus contou a parábola dos 2 filhos e a dos lavradores maus, agora Jesus vai contar uma parábola de uma festa de casamento, onde o Senhor organizou uma festa e mandou que os seus servos chamassem os convidados. E então os convidados ouviram que o banquete já estava preparado e eles começaram a dizer que não iriam estar presentes. E é bem interessante que o verso 5 diz que eles não se importavam e cada um foi cuidar do seu próprio negócio. Essa parábola ela vai nos ensinar que muitas das vezes aqueles que são chamados, eles vão desprezar o convite de Jesus. Porque observa que eles trocaram a festa de casamento do Senhor pelo seu campo, pelo seu negócio, pelos seus afazeres materiais, Isso mostra um povo, isso mostra um grupo de pessoas que irá trocar a sua salvação, o seu encontro com Jesus, por causa das suas coisas terrenas e materiais. Deus nunca nos proibiu de buscarmos benefícios materiais, uma vida melhor, uma vida mais desenvolvida, uma vida próspera. Isso não é um problema. O problema, como nós já falamos alguns devocionais atrás, é quando nós passamos a servir os nossos bens e as nossas riquezas e deixamos de servir a Cristo. Então, alguns desses convidados chegaram até agarrar os servos e maltratar eles e matar eles, Esses servos representam os profetas, os pregadores da palavra de Deus, que durante toda a história da humanidade vieram com a pregação do reino e foram mortos e perseguidos. Então Jesus vai contar na parábola que os servos recebem a ordem de ir pelos becos, pelos vilarejos e procurar todos aqueles que pudessem para vir ao banquete. Assim, homens maus, homens bons, encheram a sala daquele senhor. Observa que a salvação não é para pessoas boazinhas, para pessoas que têm comportamentos exemplares. Não. A salvação não é por obras. A salvação não é por mérito. A salvação é por graça. Então esses homens maus, esses homens injustos, eles vão ter que se apresentar de forma justa diante desse Senhor, assim como os homens pecadores terão que se apresentar de forma justa diante de Jesus. E um que não se apresentou corretamente, ele foi condenado e lançado no fogo. Assim será com aqueles que se apresentarem diante de Jesus no último dia de forma inadequada. Bom,
Jesus então vai concluir essa parábola dizendo: porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A salvação não são para os chamados. A salvação ela é para os eleitos, para aqueles que Deus escolher. Bom, então Jesus vai ser indagado sobre 3 assuntos, pelos fariseus e pelos saduceus. O primeiro delas é sobre a questão dos impostos. Eles trazem uma moeda, chegam até Jesus, na verdade, e perguntam se era lícito pagar imposto a César ou não, tentando achar motivo, para condenar Jesus. E então Jesus manda mostrar ali a moeda que era usada naqueles dias e pergunta qual era o rosto que estava lá. E eles disseram: é o de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava querendo dizer: é justo dar ao homem aquilo que é do homem, mas também é justo dar a Deus aquilo que é de Deus. Observe que nós, muitas vezes, mesmo reclamando, pagamos nossos impostos, os nossos tributos, mas quando nós precisamos servir a Deus com justiça, com honestidade, com honra, nós temos grandes dificuldades, assim como os fariseus. Depois Jesus é indagado pelos saduceus sobre a ressurreição. Eles dizem que um homem se casou com uma mulher e esse homem veio a morrer. E essa mulher, segundo a lei de Moisés, teria que se casar com os irmãos daquele rapaz. E assim ela foi se casando porque nenhum irmão teve filho com ela. Então eles morrem todos os irmãos que também se casaram com aquela mulher, e eles perguntam para Jesus: na ressurreição, quem vai ser o marido daquela mulher? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então Jesus vai nos ensinar algo extremamente importante. Olha o que Jesus vai dizer, capítulo 22, verso 29. E Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus. Então Jesus vai dizer que no reino dos céus ninguém se casa e ninguém se dá em casamento, porque no reino dos céus nós seremos como os anjos. Como assim, pastor? Nós teremos asinhas, auréolas? Não, nós seremos espirituais, seremos espírito, e lá nós iremos ser como os anjos, iremos viver para a glória de Deus. Ninguém no céu vive por motivo pessoal, todos vivem por um único motivo: glorificar e exaltar a Deus. Então Jesus complementa dizendo que o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Ou seja, ele estava dizendo que as pessoas que eles confiavam, que eles aplicavam a sua fé e tomavam como exemplo, como Abraão, Isaque e Jacó, esses 3 patriarcas, eles não estavam mortos, eles estavam vivos. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, a ressurreição é tão real que agora a alma desses homens, elas não estão silenciadas e não estão mortas, a alma deles estão vivas e eles irão ressuscitar no último dia. Depois Jesus é questionado sobre o grande mandamento. Qual seria o grande mandamento da lei? E Jesus então vai dizer: o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E aqui está dizendo você amar a Deus com toda a sua vontade, com todos os seus sentimentos e com todo o seu intelecto. E depois Jesus disse: existe um segundo mandamento, semelhante a esse. Amar a Deus é o primeiro mandamento e é o grande mandamento. Mas existe um segundo mandamento semelhante a este. Qual é? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A pessoa que cumpre esses 2 mandamentos, ela vai cumprir toda a lei. Porque quem ama a Deus, acima de todas as coisas, essa pessoa não vai adorar outros deuses, ela não vai adorar imagens, ela não vai pronunciar o nome de Deus em vão. Ou seja, todos os mandamentos que se referem à justiça de Deus, essa pessoa vai cumprir. E se a pessoa amar o seu próximo como a ti mesmo, ela não vai roubar o próximo, ela não vai mentir sobre o próximo, ela não vai cobiçar as coisas do próximo. Então, o amor, ele é a base para o cumprimento da lei e dos profetas. É muito interessante nós aprendermos sobre os escribas
os fariseus e os saduceus. Esses três grupos, eles foram rivais constantes de Jesus durante os dias que Jesus estiver aqui na terra. Os escribas são os escrivãos, são aqueles que estudavam a lei e replicavam a lei, né? Eles copiavam a lei. Os fariseus são aqueles que significam que são separados, né? Ou seja, eles se dedicavam à santificação, assim como os sacerdotes. E eles acreditavam muito na lei de Moisés, mas também acreditavam na oratória. Então, para eles, tanto a lei quanto a palavra dita por alguém importante era uma palavra vinda de Deus. Eles também acreditavam na providência e assim por diante. Já os saduceus, eles eram considerados os justos, e eles eram a classe mais alta entre os judeus na sua maioria das vezes. Eles não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam na lei de Moisés, mas não acreditavam que a oratória era a palavra de Deus. A palavra de Deus era a lei de Moisés, né? Esses três grupos, eles não são grupos reconhecidos por Jesus como grupos organizados e que serviam a Deus honestamente. Eles eram considerados como seitas, né? Por quê? Porque todos eles torciam a lei de Moisés, ou melhor, a palavra de Deus. O que é uma seita hoje? Uma seita é qualquer igreja, é qualquer denominação, é qualquer segmento religioso que torce a palavra de Deus, ou que deturpa as principais doutrinas, as doutrinas importantes para a nossa salvação, como a Trindade, o batismo, né? Como, por exemplo, a ressurreição e assim por diante. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque uma igreja que nega, por exemplo, que o Espírito Santo é Deus, ou uma igreja que nega que Jesus é Deus, uma igreja que nega a eficácia do batismo e a necessidade deste, o sacramento da Santa Ceia e assim por diante, essa igreja deve chamar a nossa atenção e nós não devemos frequentar um local como este, porque isso não é uma igreja cristã, é uma seita. Devemos tomar um cuidado muito grande. Então Jesus primeiro é questionado por esses três grupos, mas agora é a vez de Jesus. Então Jesus pergunta para eles: se o Cristo é o filho de Davi, por que ele chama o Cristo de Senhor? E ninguém conseguiu responder. Então Jesus cita o Salmo 110, né, que diz: vi o meu Senhor assentado à destra do meu Senhor. Então o salmista reconheceu que Jesus, ou melhor, o Cristo que havia de vir, já existia antes dele e que era Senhor acima dele. O que os fariseus, os escribas e os saduceus não entendiam, porque eles achavam que o Cristo seria filho de Davi num modo real e material, né? Assim, Jesus seria menor do que Davi, mas não. Jesus estava dizendo para eles que ele era maior do que o próprio Davi. No capítulo 23, Jesus então vai censurar esses grupos, né? E Jesus vai dizer assim, capítulo 23, verso 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Observa que essas pessoas, eles tinham práticas, ou melhor, eles tinham um costume de obrigar as pessoas a servirem a Deus, mas eles mesmos não serviam a Deus com honestidade. Eles representam hoje uma classe cristã que quer que as pessoas sirvam a Deus ou cumpram as normas das suas igrejas à base da força, à base do ódio, né, ao ponto de muitas vezes maltratar uma pessoa porque ela não consegue cumprir as normas daquela igreja ou daquele segmento. E essas pessoas, geralmente, eles gostam de glória, de visibilidade, eles gostam de reconhecimento, aplausos. E Jesus não concorda com esse tipo de postura. Para Jesus, quanto maior for o seu posto, menos visibilidade você deve ter, menos reconhecimento você deve buscar e menos aplausos você deve querer.
Então eles amavam as saudações nas praças, eles amavam orar em voz alta para mostrar para as pessoas como eles oravam. As suas roupas, todas, cada um tinha suas roupas adequadas para mostrar a sua santidade, a sua pureza, né? Eles amavam mostrar que jejuavam, que se consagravam. Então era uma religião de aparência, né? É como hoje, alguns cristãos, eles acham que são mais crentes do que outros por causa do que eles mostram, por causa do que eles expressam. E isso não mostra que nós somos mais crentes do que outras pessoas que talvez não se vestem ou não se portam fisicamente, aparentemente, como a gente, né? Então Jesus vai nos ensinar o que nós separamos para o nosso devocional de hoje, que ele diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus disse, essas pessoas, elas não querem servir a Deus, elas querem ser exaltadas. Pastores que ficam esperando reconhecimento. Eu conheço pessoas que, se você não chamar ela pelo título pastor, missionário, profeta, ele fica extremamente nervoso, magoado, né? Como que se fosse uma necessidade de chamar alguém pelo título que ela tem dentro de uma igreja, o que realmente parece muito mais um farisaísmo. Então, o que Jesus quer de nós é humildade. Se ontem nós vimos que o servo bom é o servo menor, é o servo que serve de verdade, e o servo mau é aquele que quer ser o maior, é aquele que não serve o seu irmão, hoje nós aprendemos que o servo verdadeiro não é o mau ou o bom. O servo verdadeiro é o servo humilde e não o servo que busca exaltação e reconhecimento. Então Jesus vai soltar aí uma lista de palavras contra os fariseus e os escribas, que vai perdurar todo o restante do capítulo. E eu quero separar um que às vezes é muito interessante para os nossos dias, que é o verso 23, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Esse texto ele é muito importante, porque nós vivemos numa geração em que algumas pessoas creem no dízimo, outras não creem no dízimo. E não é sobre o dízimo que eu quero falar. O que eu quero falar é que muitas vezes nós praticamos algumas obras e nos esquecemos do que deve ser a motivação dessas obras. Então observa que eles dizimavam tudo, de tudo, certo? Mas eles se esqueciam que por detrás do dízimo deles deveriam estar esses três fundamentos: a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, porque muitas das vezes eles dizimavam achando que eram justos, mas não cumpriam a justiça. Por quê? Porque, como nós já vimos no Evangelho de Mateus, eles se negavam a ajudar os pais porque diziam que eram dizimistas. E o dinheiro dos pais estava indo para a igreja. A misericórdia, porque eles não ajudavam nem os órfãos e nem as viúvas, porque eles diziam que a ajuda do órfão e da viúva estava no dízimo. E a fé, porque eles devolviam para Deus, mas não acreditavam naquilo que estavam fazendo, né? Então isso é muito importante. Depois Jesus vai dizer para eles que eles são filho dos outros antepassados que mataram os profetas, né? E Jesus disse que eles deveriam terminar aquilo que os pais deles começaram, ou seja, que eles iriam levar a Jesus até a morte de cruz. Então Jesus vai terminar esse capítulo com uma expressão, né, uma exclamação muito profunda, e ele diz assim a partir do verso 37: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito é o que vem em o nome do Senhor. Então, se hoje esses três grupos, ou melhor, naqueles dias, aqueles três grupos
desprezavam a Jesus, no dia da vinda de Jesus, eles iriam reconhecer que aquele homem humilde e simples que andou no meio deles não era o Cordeiro. Agora eles vão reconhecer que ele é o Cordeiro, o Filho de Deus, o Messias e o Cristo prometido. Amém? Que nós não venhamos ser como esses três grupos. O ensinamento de Jesus hoje é bem claro, que nós venhamos ser servos humildes e amorosos, para que Deus venha se agradar de nós. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento e clamamos pela Tua bondade, pela Tua graça e pelo Teu favor. Que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações e que nós, Senhor, venhamos crescer espiritualmente de uma forma correta e sadia, não como os fariseus, não como os escribas e nem como os saduceus. Três seitas, três movimentos judaicos que, Senhor, ó Pai, desprezavam a Tua lei e as Tuas palavras, mas que nós venhamos crer em Ti, que nós venhamos nos apegar às Tuas palavras e confiar em tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família e a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aí, assim todas as manhãs você será notificado ao nós postarmos o devocional do dia. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.